Muito bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei aonde, que horário você está acompanhando esse vídeo, mas vocês que estão entrando e que vão entrar aí na live, nós vamos conversar hoje com o Wiltinho, que é ali da banda Raízes, que representa uma das bandas mais importantes surgidas ali na década de 90, ou melhor, que fez sucesso, muito sucesso na década de 90, e nós vamos conversar mostrando o cenário da música ali em Brasília. Nós sabemos da importância da música, principalmente do rock nacional na região de Brasília, e hoje vamos falar um pouco do cenário da música evangélica também na cidade de Brasília. Então, bom dia aí para todo mundo que está entrando. Diane, minha querida, quanto tempo, que saudade. Diane trabalha na Aliança até hoje, e do tempo que eu trabalhei com ela, né? Uma das mais importantes aí, distribuidoras. Hoje tem a Muzili. Seja bem-vinda. Bom dia, Charlton, a Lia. Tô vendo até aqui, rapaz, Breaking Bad Movie. Uau, pessoa aqui gosta, né? Filme e música é sempre muito bom. E nós estamos aí aguardando a entrada do Iltinho, e aí nós vamos conversar bastante sobre música. Quero agradecer a todos, tem sido dias difíceis para todo mundo, mas com certeza falar de música é sempre bom, e como ontem com o Renato Marinoni, falando da maratona, né? Realmente eu tenho enfrentado uma maratona aí por um bom motivo, né? Trazendo um pouco de história com quem fez história, e é sempre muito agradável. Lembrando a vocês que eu deixo disponível as conversas lá no perfil do Facebook, que também é História da Música Cristã. Grande abraço aí, a Verônica, o Charlton em Brasília, o Luiz Henrique, muito legal vocês entrando. Já já o Wiltinho entra e a gente conversa. E tô deixando as conversas todas disponíveis, tá bom? Tá lá no Facebook e em breve também no YouTube. E semana que vem a gente tem muita coisa bacana para falar da história. Teremos conversa aí com o Azaf Borba, a turma do rock, né? Bom dia aí também para Brenda, Luiz Henrique, a Marcela. Marcelo Ivo tá aqui também. Seja bem-vindo, meu querido, uma alegria. Daqui a pouco a gente começa, assim que ele entrar a gente vai conversando e falando dos cenários musicais, né? Então eu deixo lá na página. Semana que vem tem Azaf Borba, Jadão, né? Alguém pergunta quem é Jadão? Jadão, essa semana eu conversei com ele e falei que ele era o nosso Abraham Laboriel, né? Obrigado, Vasti, por essa eterna lembrança do porta-voz. O Jadão é um dos principais baixistas da música cristã, né? Tocou muitos anos no Cats Barneia, depois foi tocar ali com o Filhos do Homem, e tem uma história consolidada, né? Sexta-feira que vem tem o Zé Bruno, quarta-feira vou conversar com o Elvis, que é o compositor da música Não Há Barreiras, e ele é um advogado especialista em direitos autorais, e a gente vai conversar um pouco sobre as versões das músicas também, né? Então fica aí o convite para a semana que vem, e a gente vai conversar aí sobre a música de um modo geral. Inclusive existem muitas coisas sobre as versões. Ontem nós conversamos, e tem um detalhe engraçado, por exemplo, da música Perto Quero Estar, que ela só tem a melodia do original e a primeira frase, e o Ministério Vineyard, por exemplo, nunca gravou a versão original por causa disso, né? Porque ficou tão consolidado a música que o Toque no Altar fez, que ficava difícil eles gravarem a música certa, ia ficar muito diferente. Então tá aí, o Wilton entrou. Assim que ele me mandar aqui o convite, que aparece aí, viu, Wilton? É só mandar, que aí eu aceito aqui e a gente começa a conversa do setor lá de Brasília. Já vi que tem bastante gente de Brasília acompanhando, e nós vamos conversar sobre isso. Na hora que você entrou aí, Hilton, tem um... apareceu. Vamos lá. Aqui, aguardando. Vamos esperar.
Pastor Lucas, que saudade, meu querido. Aqui é o Wiltinho, vocalista de uma das principais bandas ali de Brasília, a banda Raízes, e particularmente uma banda que eu ouvi e escuto muito até hoje, e é um grande privilégio poder conversar com você. E já começo perguntando para você. Nós Sim. sabemos o que a música de Brasília, o cenário de Brasília na música de modo geral representa, e eu quero saber aí como foi em Brasília que a música, a história da música começou para você. Bom, em primeiro lugar, né, bom dia, né, você, Ramon, todo mundo aí que está conectado com a gente aí, né, tô vendo a Liroca, legal, querido pastor Itinho, valeu, Liroca, Deus abençoe vocês. A galera de Brasília, que eu não vejo há um tempão, né, aproveitando para me ver aqui. Pois é, cara, uma das coisas que mais nos alegrou dentro desse cenário da música cristã em Brasília foi que nós fomos pioneiros em muitas coisas e pisamos em muitos lugares onde até hoje tem gente que nunca pisou. Então, isso é uma história que nos traz uma alegria muito grande. Eu sei que tudo isso a gente coloca diante de Deus para honra e glória dele, mas ele nos permitiu fazer parte de um cenário da música em Brasília, não só da música gospel, mas da música mesmo, da história da música em Brasília, né? E também um pouco por conta das nossas letras, que eram letras que não tinha exatamente aquele tom de igreja, né, que as pessoas chamam de evangeliquez, né? Uhum. As nossas letras eram muito mais. Tinha muita música vertical, horizontal, então a gente era muito diversificada essa coisa, né? Nós tínhamos também músicas com letras mais de igreja, mas nós só tocávamos muito instrumento, muita música instrumental, né? E com isso a gente fez com que a gente pudesse penetrar também na música da cultura da cidade. Então nós tocamos muitas vezes no aniversário de Brasília. A primeira banda gospel a tocar dentro do Teatro Nacional fomos nós, né? Uma das maiores lotações da Vila Lobos, que é uma das maiores, hoje está fechada, mas era um teatro na época muito cobiçado. Um dos públicos recordes da sala é nossa, né? Bacana. Porque aquela coisa isso é coisa de crente. Então, assim, eles começaram a vender ingressos e era o lançamento nosso de um de nossos discos, que eu acho que foi o segundo CD. Então, eles começaram a vender ingressos sem contar. Isso não vai dar nada, isso é coisa Não de vai da crente, não gente. vai ter gente. E eles foram vendendo, quando viu tinha mais de 1.600 pessoas dentro do teatro, e o teatro só podia ter 1.500, 1.600, uma coisa assim, não me lembro na época. E nós ficamos com esse recorde da sala há muito tempo, não sei se depois quebraram. Mas assim, a gente abria show para bandas seculares, como a galera chama aqui, né? Em aniversário de Brasília, essas coisas. Então, isso trouxe para a gente uma alegria muito grande, porque a gente hoje anda, às vezes, como eu sou fotógrafo, anda, às vezes, em casamentos, em festas, em shows, e os músicos me conhecem pela banda, músicos que nunca foram crentes, músicos que nunca pisaram numa igreja, e conhecem a história da banda, conhece como a gente fazia música, né, e levava a sério a coisa, né? Então, assim, isso para mim foi uma alegria muito grande ter feito parte dessa história da música em Brasília, não é só cristã, mas da nossa música, da cultura musical de Brasília, entendeu? Então, e Brasília representa para a música nacional realmente um celeiro impressionante. Eu queria que você Sim. contasse quando foi o cenário ali da formação da banda, né, que época é isso, como era o cenário musical em Brasília, né? Vocês escutavam o quê dentro e fora da igreja? Vocês começaram, acho que, no ambiente, eram da Assembleia de Deus, era todo mundo de uma igreja, não era? Como é que foi o Isso. começo? É. E que época ali? Anos 80, 90? Foi mais ou menos anos. Talvez. Eu sou meio ruim de data, cara, mas que geralmente quando a gente dava entrevista com a banda toda, quando falava de data, a gente apontava pro André, entendeu? O André é o cérebro das datas na banda. O André não tá aqui, então assim. Mas deve ter sido por dos anos 80, foi anos 80.
né? Porque eu entrei na banda em 85, por aí assim, e a banda já existia, como eu te falei, né, no privado, a banda já existia, né? A gente se conhecia, porque era da mesma igreja e tudo, eu tinha uma outra banda, e essa banda acabou. Eu tocava também na Orquestra Cristã de Brasília, né, que é uma orquestra que existe até hoje em Brasília, né, do pastor Joel Barbosa. E, inclusive, uma história muito legal, esse pastor, ele é negro, e eu fui o primeiro negro a reger uma orquestra sinfônica no Brasil, entendeu? Uau! Então, assim, é um cara assim que vale muito a pena também você, uma dica para você entrevistar ele. Depois te dou o contato dele, porque ele fez Beleza. parte dessa história também aqui, muito legal. E, e o nosso cenário musical era muito complicado, porque a gente tocava uma música que não era comum de tocar dentro de igreja. Então, a gente, em alguns momentos, nós fomos muito marginalizados com essa história, né? Mesmo sendo da Assembleia e tudo, nós fazíamos uma música bem diferente, bem contextualizada, né? E a gente, por ser fã de Stripe, Al Jarreau, Ed Mota, Take Six, Roupa Nova, então isso tudo você percebe na nossa música que tem uma certa influência dessa Sim. galera, né? Então, a gente sofria influência de todo esse povo, Rebanhão, na época, né? Que estava arrebentando, assim, também, na época. Então, assim, tinha Banda Azul, né? Então, a gente tinha muita influência dessa galera. E a igreja não aceitava muito. Inclusive, teve uma época que, não sei se você chegou a conhecer isso, mas das mensagens subliminares dos O- LPs, né? Os discos rodados ao Ao contrário. contrário, exatamente. Aí até o André fez uma sátira uma vez que ele gravou, cara, assim, o André é uma figura, né? Ele botou nosso disco Diga Não para rodar ao contrário, porque o pessoal dizia que tinha Satanás no meio da letra, Da né? Quando letra. rodava ao contrário, né? Aí até pintou um cara aí que vivia dando palestra sobre isso, botava nossa música lá para rodar. Tá vendo? Aparece aqui o diabo aqui, ó, o capeta. Rapaz. E foi isso, e teve um outro lance bem interessante, que a contracapa do nosso primeiro disco, né? Nós fizemos um lugar aqui em Brasília, que era uma cruz, no centro aqui de Brasília, perto do Memorial JK. E ele era bem escuro, e o fotógrafo, Sérgio Seifer, ele usou uma técnica, cara, que assim, eu hoje como fotógrafo fico pensando, cara, esse cara era muito doido já há muito tempo, né? E ele abre o diafragma total da máquina, né? Deixa a exposição aberta, e, e ele começou a pintar a gente com uma lanterna, sabe? Ele pintava a gente com uma lanterna, uma técnica super difícil até hoje de se fazer com digital. Tu imagina isso na época do filme. Uhum. E no meio disso estava ele e a esposa dele, a Osana, que estava ajudando ele. Enquanto ele estava pintando um lado, ela pintando do outro, não sei o que, ele tinha um cabelo comprido, sabe? Ele parecia, ele tinha até uma lembrança da imagem de Jesus, assim, ele era dos olhos azuis, assim, bem branquinho. Hum. E nessa hora ele estava passando por trás de mim e botou os pés no meio da minha perna, que eu estava com a perna um pouquinho aberta. Ele botou os pés no meio da minha perna e passando por mim, e a luz deu uma chamuscada nele assim e ficou parecendo um fantasma, sabe? Mas era Ixi. muito imperceptível. Nossa, rapaz, isso aí, cara, deu o que falar aqui. Ó, tá vendo? Olha o demônio passando aqui atrás dele. É engraçado, ouvindo as histórias, né, e lembrando, essa semana eu falei com o Carlinhos Félix também, falei com outros, e as histórias até das capas, né? Tem uma capa do Rebanhão que foi censurada, que precisou voltar. O disco de Vento em Popa de Vencedores, lá no começo, quando lançado, foi devolvido por algumas livrarias, porque o pessoal achava que a bossa nova era uma música profana, era uma música secular, né? E devolviam. E vocês nasceram na Assembleia de Deus. No final dos anos 80, o cenário musical da Assembleia de Deus era um cenário, acho que era o quê? O Zé de Paula, Sheila É. Carvalhais, Vitorino Silva. Vitorino Silva. E vocês entram, então, com todas essas influências em Brasília. No final dos anos 80, o rock em Brasília é muito forte. Sim. E aí, então, vocês imaginam que tiveram problema dentro da própria igreja, né? Sim, tivemos muitos problemas, muito problema. Por a gente participar desse cenário cultural, né, da música em Brasília,
Nós tocamos algumas vezes num evento aqui em Brasília, que eu não sei se ainda existe, que era, se não me engano, são 24, 48 horas de música, uma coisa assim. Isso aqui tocava música direta, não parava. E a primeira vez que a gente tocou, nós tocamos no Teatro Garagem, que fica no Sesc, na Asa Sul. E nós tínhamos uma música que, na verdade, essa música nasceu de um jingle, né, chamado Diga Não, que acabou ficando conhecido, né, bastante. Clássico do Raiz. E essa música era um jingle, só tinha esse pedaço. Diga não, não, não. Só tinha isso, era só um pedacinho da música. E isso começou a pegar tanto, nós gravamos isso para uma casa de recuperação em Brasília. E isso começou a pegar tanto que eu falei, cara, a gente precisa terminar essa música, fazer desse jingle uma música, né? E aí saiu a música. A gente deu uma acrescentada no arranjo e tal, deu uma esticada na música e saiu a música. E ela falava contra drogas, né? E nós fomos para tocar nesse evento, rapaz, só tinha nós 5 de crente dentro Rapaz, de um teatro de arena, meio teatro de arena, assim. Cara, lotado de gente, e a galera fumando toda, cheirando toda, não sei o vixe, quê, né? E eu sempre costumo dizer que foi a única vez que o Raiz foi vaiado na vida, porque a gente tocou o show inteiro, beleza, a galera curtindo, não sei o quê. Quando a gente entrou com essa música e eles começaram a diga perceber a não. letra, cara, rapaz, foi bolinha de papel, foi avião, uh! Rapaz, eu lembro aqui, assim, Brasília, ele tem. Você tem na área do louvor, na área da adoração, um movimento muito forte em Brasília, capitaneado pelo Koinonia, quando o Koinonia vai para Sim, Brasília, de Goiânia para Brasília. Agora, na questão do rock e outras vertentes, você tem livre-arbítrio, você tem também a. Nossa, a de rock. Gente do céu, me fugiu o nome agora, uma banda tinha Vértice Verse. e do Fernando Modesto. Estou tentando lembrar também aqui. Esqueci agora, Marcelo tá na live, escreve aí. Era o livre-arbítrio e tinha outro. Nossa, eu fui no show deles em Corrente, no Piauí, e me fugiu completamente o nome. Daqui a pouco eu lembro. Mas Eu eu queria também não saber lembro como é que era agora. a relação de vocês com as músicas, com Tinha as Metal Nobre, bandas. Metal Nobre, Metal cara. Como é que eu Nobre, Metal esqueci? Nobre. Pessoal fã do Metal Nobre, me perdoa, tá? Foi um ato. Eu esqueci do nome do Metal Me Nobre. Me perdoa, me perdoa perdoa. também. Não fiquem Virtude, bravos. né? Isso, Tinha Metal Nobre. Virtude também. Virtude. Como é que era a relação entre as bandas no início dos anos 90? Cara, era super legal. A gente não tinha essa coisa da competição, né? Porque tava todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, os eventos de Brasília geralmente eram feitos assim mesmo no peito e na raça, né? Recentemente eu fui numa reunião na Câmara Legislativa e, e vendo a galera falando dos patrocinadores e tal, não sei o que fulano responsável por palco, outro responsável por não sei o que, outro responsável por não sei o que lá. Eu falei assim, pô, cara, que inveja dessa época de vocês hoje, vocês têm tudo. Quando a gente fazia show, na verdade, assim, uma característica do Raiz de nossos shows, a gente fazia de tudo, cara. Era de tudo. A gente carregava caixa de som, a gente montava as coisas, a gente montava tudo. Inclusive o nosso último álbum, que foi aniversário de 25 anos de Brasil, 25 anos de banda, cara, a gente passou 2 dias montando coisa, correndo atrás de som, pedindo som emprestado para alguém, arrumando parcerias para alguém ir lá filmar com a gente, não sei o quê. Então, É mesmo. uma forte característica do nosso trabalho, porque assim, às vezes a gente acha alguém que quer nos ajudar, mas quer do jeito dele, isso é um negócio meio esquisito, aí a gente vai olhando que não, cara, não vai ser do jeito que a gente quer, não vai ser do jeito que a gente gosta que seja. Então, assim, a gente acaba saindo fora, assim, não, a gente mesmo vai fazer. Então a gente subindo em andame, subindo cara, em estrutura metálica para pendurar coisa, buscando. Eu me lembro que tinha precisou de um multicabo, né? Porque a gente não estava Uhum. contando que a mesa de gravação fosse ficar tão longe. E aí nós tínhamos um amigo que cedeu pra gente, ó, eu tenho um multicabo aqui e tal, mas, cara, é bem pesado, né? E eu falei, não, pode deixar, o Edilene vai passar aí para pegar. Mas a gente não avisou o Edilene que o negócio era grande. Rapaz, era um rolo Ixi, de negócio grande pra caramba. Quando chegou no dia, pesado. pesado, aquele cabo enorme, né? Aí chegou o Edilene, rapaz, o Edilene chateado.
Ô, vocês mandam buscar o negócio, não falam que o negócio é desse tamanho, desse peso todo. Cara, eu tô com uns 5 ou 6 pra tirar o negócio de dentro do carro do Edilene, cara. Então, assim, e Nossa, toda a gente lá, cara, suando camisa, a gente. O nosso show de Vitória, que foi gravado em, acho que em 92, se não me engano, se alguém souber da data melhor e me corrija, acho que foi em 92, nós levamos 2 carretas de Brasília para ser gravado esse show no Álvares Cabral em Vitória. Era uma carreta com iluminação e todo tipo de gravação, tanto áudio como de vídeo. E era para a gente ter montado um dia antes, fazer um teste um dia antes, fazer uma gravação de teste, e no dia seguinte chegar lá só para tocar. Só que o diretor do ginásio cismou de ficar doidão, cara. O cara falou assim, ó, não vai ter show hoje não. Não vai ter montagem hoje não, porque amanhã a gente vai usar a quadra para um jogo de futebol de salão. A gente, cara, mas vixe, estamos no contrato, e tudo certo, tudo pago, tudo. Não, vocês podem me processar, podem fazer o que vocês quiserem, mas ninguém vai montar nada aqui hoje não, porque vai ter jogo de futebol de salão aqui amanhã. Rapaz, nossa, a gente deixou para montar tudo depois que terminou o jogo de futebol de salão, era meio-dia, por aí assim. Então tu imagina descarregar 2 carretas, montar palco, som, luz, estúdio de gravação em tipo 6 horas de trabalho, 5 horas. Cara, caramba. foi assim uma loucura. A gente ligando para um monte de amigos que moravam na cidade. Galera, vem aqui dar uma força. E quando começou, a gente teve que abrir os portões, porque nós botamos quase 9 mil pessoas dentro do ginásio. E o pessoal começou a fazer tumulto na porta. Ó, tem que abrir, senão vocês vão pagar multa, não sei o quê. A gente deixa a galera entrar. E a gente passando som, pendurando coisa ainda, não sei o quê. A galera entrando. Aí a gente nem tomar banho, a gente tomou banho, que a gente passou no camarim, botamos uma roupa por cima e vamos lá gravar, galera. Nossa, caramba. Então, assim, a Vamos nossa lá para. história é isso. Rapaz, você falou do primeiro disco. Qual que foi a primeira música que pegou, assim, que você viu o pessoal cantando Raízes, que falou assim, nossa, ou até aquela questão que tocou, né, na rádio. Eu não lembro, não sei que rádio era nessa época em Brasília. Em São Paulo já tinha, não sei como é que era a questão de rádio em Brasília. Tinha uma rádio só evangélica nessa época em Brasília? Ah, tinha 92, que era o João Inácio, né? Ele tinha um programa de rádio lá. E, inclusive, depois o João Inácio foi o cara que fez toda a edição, né, de vídeo do nosso DVD último, né? Então, assim, ele tinha um programa de rádio lá que assim, divulgou muito, ajudou muito a música gospel, né, em Brasília. E, o primeiro disco foi o Diga Não, né? Uhum. O segundo foi Volta Logo, né? Volta logo. Volta Logo. Estrelas foi o nosso terceiro, né? Que a gente teve a participação do Serginho do Roupa Nova, né? E foi bem bacana essa participação dele, né? Com a gente. E o... Bom, o primeiro foi o Diga Não. Foi o Diga Não. Eu diga não. Você falou aí agora do Serginho, e se tem algo que todo mundo que gostava e gosta de raízes gosta de falar, é que era mesmo o roupa nova da música gospel, né? A qualidade vocal, a harmonia é impressionante. Eu estava escutando ontem, eu tenho uma filha de 9 anos e Uhum. gêmeos de 17, né? Estão aqui na live também acompanhando. Ah, E que estava legal. mostrando para eles. Raízes eu sempre escutei muito, mas eu falei, ó, filha, olha aqui. E eles ouvindo as músicas, a harmonia, aquela coisa toda, e realmente tem essa identificação com o Roupa Nova. Como é que construíram essa relação? No início dos anos 90, quando a música evangélica não era como é hoje, que hoje você tem aí sertanejo, está fazendo, de repente toca uma música evangélica, né? Um É, exemplo, um clássico. Como é que construíram essa relação com Roupa Nova? assim, na verdade, a gente sempre ia em show deles, né? E acabava fazendo contato e tal. E na época, o Serginho e o Cleverson, eles já eram crentes, né? Então, aí o Moisés, que era o baterista da banda, ele acabou fazendo um contato, ele é muito, muito articulado, né? Então ele acabou fazendo contato com o Serginho, eles começaram a trocar e-mails naquela época, né? Trocar e-mails, não tinha E-mail. WhatsApp, né? Começaram a trocar e-mails e tal, não sei o quê, e surgiu a ideia, né?
E o Serginho topou, cara, na hora, assim, o cara foi super humilde, foi bacana demais, sabe? E essa música, como a gente vendeu esse álbum pra gravadora do Rio, né, na época, eu esqueci, vou tentar lembrar depois aqui. E nós vendemos esse álbum para essa gravadora e, e ela tocou, foi, cara, campanha de audiência lá algum bom tempo, sabe? E isso até Uhum. trouxe uma certa dificuldade, porque a galera tem até hoje, se você procurar no YouTube, tem lá, né, Roupa Nova e Raiz, né? Ou é Raiz e Roupa Nova, alguma coisa assim, cantando Aham. estrelas, né? Associando a música porque Com o roupa Serginho nova. cantou, com Roupa Nova. E eu acho muito, muito legal isso, pô, super bacana, porque nós somos super fã, né, deles. E eu perguntando aí se o Raiz acabou. O Raiz deu um tempo, quase que um tempo definido. Eu não sei quem foi que perguntou que já subiu aí. Uhum. Depois a gente fala melhor sobre isso. Mas assim, essa relação foi mais ou menos isso. E aí depois a gente continuou se falando mais um pouco, tá? Mas depois não rolou mais Deu certo. contato. Mas foi bem legal a Vocês têm participação dele. então isso, foi uma música que ele gravou com vocês. Isso, o Serginho. Certo. Agora a influência vocal de vocês é evidente, né? No estilo também, como você falou no começo. Você estava falando dos discos, e aí eu lembrei, vocês tiveram uma passagem no início e meio dos anos 90 na Gospel Records, que Sim, foi sim. o. O Diga Qual Não. que é o álbum? O Diga É o Não. Diga Não? Isso. Da Gospel Diga Não. Records? Não, Ah, Gospel eu. Records foi Só Não Basta Não, Palavras. só não bastam palavras. Esse então ele Não, é o uma primeiro foi coletânea Bom do. Pastor. Ah, vocês gravaram pela Bom Pastor também. Bom Aliás, Pastor que era a assim, grande gravadora ali, né? agora, pois é, quando a gente entrou na Bom Pastor, rapaz, a gente agradece muito até hoje, porque os caras divulgaram a gente no Brasil todo, a gente tocou várias vezes no Nordeste, lugares que a gente não tinha a menor ideia, Campina Grande, rapaz, a gente viajou muito, né, pro Nordeste, onde a gente não tinha a menor ideia que Raiz fosse conhecido por lá. E eles tinham, né, o bolachão lá, o CD, o A Bom LPzão. Pastor, Bom Pastor era a grande gravadora evangélica nos anos 80 e Sim, tinha realmente esse alcance no Nordeste tinha. gigantesco, né? Depois a Bom Pastor ela diminui e o Nordeste fica ali recebendo da MK. A MK é que vai É, dar as caras, digamos assim, no Nordeste. E o Raízes, eu tô aqui na região de Teresina, e no Nordeste, no Piauí, inclusive, Raízes também é bem conhecido, né, daquela fase ali como você falou, do Volta Logo. É volta uma logo. música que fez muito sucesso aqui. Você tá com um instrumento aí? Que aqui é do que foi da Gospel, né? Gospel Records. Isso. Você tem como fazer uma palhinha aí de Diga Não ou do Volta Logo? Dá para cantar alguma coisinha? Diga não, tem que chamar o Gleison. É alto, né? Faz o Volta Porque- Logo um pouquinho. Ah, tá. A canção que eu quero cantar brota do fundo do peito. O recado que eu vim te dar é fruto do amor que não falha. Quanto tempo passou, sempre penso em você como alguém que ainda pode voltar. Deixe tudo pra trás, meu amigo, irmão, coração machucado e sem fé. Volta logo, aqui sempre foi seu lugar. Volta logo, fracassar nunca mais. Volta logo, aqui sempre foi seu lugar. Volta logo, fracassar nunca mais. Essa música. Rapaz, quantas vezes final de culto, momento de reconciliação. Pastor pedindo para tocar A música, galera com a mãozinha pessoas. pra cima. Eu vou- Realmente são músicas que fazem história. Eu passava as férias na década de 90 na cidade da minha família, no interior do Piauí, uma cidade de 10 mil habitantes. Eu Uhum. lembro bem de uma experiência da gente
cantando essa música, acabou a energia era horrível, e só no violão, a gente cantando essa música Volta Logo, e o pastor fazendo apelo, reconciliação, lá em Curimatá, e a identificação com Raízes era gigantesca, né? Que Nós coisa fomos, nós incrível. fomos, nós fomos numa cidade do interior da Paraíba, uma vez. E é uma cidade muito pequenininha. E foi muito engraçado porque a cidade era tão pequena que assim, qualquer evento, não importava qual era o evento, católico, cristão, macumba, o que for, cara, A cidade ia. a galera ia inteira, entendeu? Ia todo mundo, né? E eu disse assim, gente, como é que não vai ter ninguém nesse lugar aqui? Isso aqui não é um geradorzinho, cara, pequenininho. Eu falei, cara, esse negócio é pifar no meio do, né? E rapaz, lotou, cara, lotou a cidade inteira, foi pra lá. E eles começaram a cantar junto com a gente estrelas, cara. E eu falei, cara, a gente aqui nesse fim de mundo, que eu nem me lembro qual é o nome da cidade. Cara, nesse fim de mundo aqui, a galera sabe, cantava de ganão com a gente, não sei o que e tal. Eu falei, rapaz, coisa mais doida, né? A música Já, vai aonde você não tem a menor ideia, né? já pediram aqui algumas vezes. Você consegue fazer um trecho de estrelas? Estrelas? É. Deixa eu buscar minha cola aqui. Acima das estrelas há uma luz maior. Estrelas chamam de esperança a luz de Deus, seu Criador. E por mais que contem todas elas, incontáveis seus sinais. Pois deu nome a cada uma delas, e hoje rege os seus corais. A glória descrita de Deus não é comparável, é mais. Seu manto se estende além dos céus, sua glória reflete o seu poder. Seus olhos são chamas de amor, sua voz é coragem e fé. Ele é a esperança e a paz, e todos procuram os céus. Rapaz, que coisa linda. Como é que era o processo na época da banda? Você já me falou, você não é compositor, você só canta, Não, né? não, E como é que rapaz, era? eu já lutei para fazer até uma música parecida com Sou a Florzinha de Jesus e não rolou. Como é que era o processo de composição na banda? Vocês se reuniam, davam palpite, a letra já chegava pronta? Como é que era? Assim, os compositores da banda eram o Gleidson, né? Os maiores, assim, quase todo mundo era compositor, né? Menos o Andrax, né? Que ele fez, não, ele fez uma música instrumental, né? Não tinha letra, mas foi uma música bem legal, né? Que a gente tocava também. Mas assim, os maiores compositores eram o Gleidson e o Edilene, né? A maioria das músicas são dele. O André também tem uma música dele, o Moisés também tem. Então, assim, eu só fazia a interpretação. O que geralmente a galera fazia, como todo mundo é músico e tem o seu instrumento e tal, já chegava mais ou menos com a harmonia pronta, né, em cima. E a gente geralmente fazia os arranjos juntos, os arranjos geralmente eram juntos. Às vezes o compositor já trazia mais ou menos uma ideia. Pô, pensei aqui, a gente podia fazer um levado aqui assim e tal, ele já levava alguma coisa, mas às vezes não. Ele levava a música crua mesmo, só ele tocando violão e tal, e cantava, e a gente ia montando e ia fazendo os arranjos em cima. Então, assim, praticamente quase todos os arranjos, eles não pertencem a uma pessoa, um arranjo da É a banda, banda. né? O vocal, sim, o vocal, geralmente o André que fazia as divisões vocais, ele pensava nos arranjos vocais e tal, aí às vezes no ensaio a gente mudava alguma coisa, né, e tal, mas era mais ou menos assim que a coisa acontecia. A gente tinha que gravar os ensaios, porque senão no próximo a gente não lembrava de nada, porque Não como a gente ia lembrava. inventando, a gente ia inventando, ia fazendo a Fitinha música no ensaio, cassete. você tinha cassete, a gente ia gravando e depois pintou o celular, a gente gravava no celular e tal. Mas, basicamente, as músicas nasciam assim, né? Acontece de modo geral, teve assim alguma música que vocês achavam que seria a música e ela acabou não virando como vocês imaginavam, e outra que vocês gravaram ali, mas não imaginavam que seria um sucesso e foi? Teve essas percepções?
Cara, música mesmo, a gente não tinha muito essa ideia de vamos fazer essa música aqui para estourar. Ou, pô, essa música aqui vai arrebentar. A gente nunca se teve, cara, eu não tô me lembrando agora, sabe? O que, o que frustrou a gente um pouquinho foi o nosso disco Compasso 3x1. Porque, não sei se você conhece esse disco foi pouco conhecido no Brasil, né? Foi mal Ele é um que divulgado. tem uma espécie de um Metrônomo, relógio, ele tem é um isso, o metrônomo na metrônomo, capa. é um Sim. metrônomo. Esse disco, pra gente, pra banda, pra todo mundo da banda, é o nosso melhor trabalho. É o nosso melhor trabalho. Foi a melhor produção, foi a melhor mixagem, a melhor masterização. A gente ama ouvir esse disco até hoje. Eu gosto demais das músicas. Nós gravamos, se não me engano, 5 músicas de um compositor aqui de Brasília, Rodrigo Bueno. E são músicas lindíssimas. Então, assim, o disco é muito trabalhado, foi assim, foi muito, é, nós fomos muito metódicos nas coisas, sabe? Mas foi um disco que a gente não teve, e ele também fugiu da característica da banda, Hum. né? Começamos nós colocamos muita coisa eletrônica no disco. Na época a gente chamava de sequência, né? Tinha muita sequência na música. E foi um disco até difícil da gente tocar ao vivo, a gente teve que mudar algumas coisas, porque tinha muito arranjo de teclado. E esse disco não rendeu aquilo que a gente esperava. Pô, esse disco aqui é o nosso melhor trabalho. E acabou por causa de divulgação, a banda também já não estava tocando muito nessa época, algumas dificuldades que a gente estava tendo em viajar. Então a banda já não estava tocando muito nessa época, a gente entrou para uma gravadora aqui de Brasília, uma gravadora que tinha tudo para acontecer, dar certo, mas não sei exatamente o que aconteceu, não deu certo, né? E Qual era a chegaram gravadora? Qual era a gravadora? Salmos. Salmos. E aí nós vendemos o álbum para eles e acabou que a coisa não aconteceu, cara, não rolou, né? E pouca gente conhece as músicas desse CD, né? E isso é uma frustração que, assim, pelo menos eu digo por mim, né? Acho que Entendi. se a galera ouvisse melhor esse disco e tal, talvez esse teria sido um grande boom, assim, da banda. Mas foi pouco divulgado, a gente cantou pouco, porque a gente chegava, porque como a banda tinha muitas músicas que faziam sucesso, a gente chegava nos shows, cara, e não tinha como não tocar aquelas músicas. Tá Eu entendendo? sei. Aí, assim, o repertório acabava ficando sempre aqueles mesmos. E aí? E E não as conseguiam músicas novas? trabalhar. E a gente não conseguia tocar as músicas novas, entendeu? E, então, Interessante mas... isso. porque é difícil você não atender o pedido da galera, né? Então, assim, o pessoal, a gente falou, bom, beleza, vamos cantar agora. Não, diga não, diga. Pô, a gente já chegava no palco e era pedir diga não. É engraçado isso. Você falou aí, hoje nós estamos num cenário onde a música gospel ela tomou uma proporção de mainstream, né? Ela está nas grandes gravadoras, na mídia, você vê as produções são extraordinárias tecnicamente falando, e vocês são literalmente banda raiz, lá do início, né? Como era? Eu vi você já falando que vocês faziam tudo, né? Uhum. Carregava a caixa, aquela coisa toda. Você disse que é fotógrafo. Como era, ou como vocês lidaram com a pressão? Vocês estavam em Brasília, capital interplanetária do concurso público, 12, né? 11 entre 10 moradores de Brasília fazem concurso, e vocês estavam tocando música cristã no final dos anos 80, 90. Como é que vocês lidaram com essa pressão entre fazer alguma coisa ou ser músico? Isso influenciou na sequência da banda? Como é que era isso? Assim, na verdade, a gente nunca viveu da banda, né? Uhum. Às vezes as pessoas. Eu me lembro que uma vez meu pai entrou numa livraria evangélica, bem aqui numa cidade satélite de Brasília, chamada Taguatinga. Aí ele entrou numa livraria evangélica e estava escolhendo um disco, não sei o que, aí viu um disco nosso lá. E estava ele e um amigo dele. Ele disse, tá vendo isso aqui? Meu filho canta nessa banda aqui e tal. Aí alguém falou pra ele assim, caramba, cara, teu filho deve ser rico pra caramba.
Porque ele é muito famoso, ele toca em todo quanto é lugar, não sei o quê, meu pai. Meu filho? Não, não. Então, assim, a gente, Raiz nunca deu lucro pra gente, cara. Entendeu? Mesmo. Exatamente por causa dos nossos projetos, sendo projetos muito ousados, né? O que que a gente fazia geralmente? A gente fazia as coisas em estúdios e a galera, não, vocês fazem aí, pagam como vocês puderem, depois que vocês começarem a vender o CD, aí a gente criava uma dívida enorme e começava a vender CD para pagar o custo do CD que ficou para trás, entendeu? Incrível. Então, isso é outra característica da banda, que a gente fazia isso demais, né? Mas vendia muito, por exemplo, a Gospel, quando o Diga Não foi o único disco que foi patrocinado, vamos dizer assim. A gente gravou esse disco, não vou lembrar o ano, nós gravamos esse disco, quem patrocinou esse disco foi a nossa igreja na época, né? E porque eles queriam, apostaram na gente, então eles bancaram o CD pra gente, mas a gente correu atrás de prensagem e depois, mais pra frente, a gente acabou vendendo, né, para Bom Pastor. Esse foi um disco assim, que mais poderia ter dado lucro pra gente se as coisas no Brasil funcionassem. Mas você sabe muito bem Uhum. que não funciona. Não vamos entrar em detalhes, mas a gente sabe que não funciona. Então, assim, a gente vendeu muito na época, mas muito mesmo, muito. Mas a gente não precisa dizer nem o que aconteceu, enfim. Não recebeu. É. Então, assim, isso era algo que era bem comum no meio das gravadoras na época, né? Acabava, tinha aquela coisa, não tinha contagem, mesmo. Então a gente sofreu muito com isso, mesmo vendendo, às vezes a gente não recebia. E os outros projetos que a gente fazia, cara, a gente tocava, por exemplo, a gente tocava em shows, em igreja, a gente tinha nome, dava nome de tudo, de cachê, de oferta. Tinha igreja que a gente podia falar que era cachê, tinha igreja que não podia falar, tinha que ter um tato danado para fazer isso, porque. Mas a gente nunca cobrou, nunca foi de cobrar nada exorbitante, nada que pudesse lesar, né? Como a gente vê, cara, me desculpa a sinceridade, mas pô, hoje em dia alguém chegar numa igreja e cobrar 60, 80 mil reais para ir tocar numa igreja, eu acho isso um absurdo. Eu desculpo, tá discordando aí da Sem galera, mas assim, problema nenhum. eu acho assim, realmente um absurdo. E eu não sei se eu acho mais absurdo quem cobra ou quem paga, entendeu? Mas uma das coisas que mais me alegra na história da banda é que a gente nunca se corrompeu com isso, cara. Entendeu? Jamais. Teve uma época que nós paramos de tocar em shows grandes em Brasília porque a gente não aceitou se corromper. Então isso é uma coisa que meu coração e minha mente está completamente limpa e tranquilo. Posso botar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Que a banda, a gente perdeu com isso. A gente parou de tocar em shows grandes nos nossos últimos anos, mas porque a gente não aceitou propina, não aceitou fazer uma coisa que não batia com aquilo, com a nossa ideologia, com aquilo que a gente aprendeu desde criança, de ser honesto com as coisas, né? Então, assim, o sincero tem esse defeito, né? As pessoas gostam do hipócrita, porque fala aquilo que você gosta, né? E o sincero, quando ele é sincero, ele acaba sendo expurgado, sendo. Não, esse cara não é muito legal, não. Ele fala muita besteira, então ele fala muita verdade, deixa pra lá. E a gente foi, Ô, assim, realmente excluído do meio dessa galera por a gente não aceitar propina, não aceitar. E depois sabe, entendi. foi assim, uma coisa de Deus, porque uns meses depois, isso foi notícia no Brasil inteiro, de bandas gospels envolvidas com dinheiro do governo e tal. Sim, Então, assim, muita e o nosso nome, prefeitura começou isso. e o nosso nome nunca esteve lá, cara. Isso para mim é Pensa. muito bom, muito bom. Ô, Iltinho, deixa eu só aqui, né? Então, o pessoal está falando, faça as perguntas aqui que a gente está mandando. Queridos, deixa eu explicar algumas coisas. A ideia é realmente uma conversa, passar pela história. As perguntas passam muito rápido, inclusive ele também está vendo. E como a gente É, está fazendo uma live, existe a questão do delay, e aí ele está falando, eu começo a falar, e embrulha muito. Então, assim, descansem o coração de vocês. Ele está lendo também, a gente vai tentando, através da trajetória da banda, ir respondendo algumas perguntas, tá me bom? pediram, me Porque se eu pediram até para cantar diva aí, cara.
Pois é, rapaz, eu tô vendo Chama aqui, Edilene, então, chama Edilene. então tem esse detalhe, Raízes não tinha só o time de vocalista, existem algumas questões, tá bom? Me desculpem, não fiquem chateados comigo. A gente Nem vai comigo. tentando, exatamente, nem com o Iltinho, dentro da conversa, abordar os assuntos, porque senão a gente não consegue desenvolver aqui, as perguntas vão subindo e embaralha tudo. Eu não sou também aí um youtuber, não tenho uma proteção, uma produção aqui. Então somos literalmente só nós dois, tá bom? Acalme, ele vai falar da relação da banda hoje, como é que estão. Vamos chegar lá, ok? Só se acalmem aí. Inclusive, eu vi o pessoal de Taguatinga. Aqui eu tenho uns primos e primas que estão assistindo, que moram em Taguatinga, né? A Ah, Maracuba e a legal. Verônica. Falaram até da livraria Rocha Eterna, né? Que Isso, é o isso, grande isso. centro, né? É. Então, tá aqui, Era para onde não meu dizer que pai eu não estava. faço pergunta, era onde teu pai Era estava, na onde meu Rocha pai Eterna, estava, era né? Roger Taylor. Tá aí, saiu aqui bem agora uma pergunta que fala sobre vocês abriram um show para o Catedral em 92, no Clube Uhum. Primavera. Como é que era a Isso. relação de vocês, inclusive com as outras bandas desse período aí do Rio de Janeiro, São Paulo? Na Gospel Records vocês tiveram também ali, faziam parte de um, vou usar a expressão, de um cast gigantesco no Sim. meio dos anos 90, né? Como é que era a relação de vocês com as outras bandas? A gente chegou a tocar no Pacaembu, né? Na época que a gente era Chess. da Gospel, né? A gente tocou no Pacaembu. Cara, aquilo que eu já falei, a nossa relação sempre foi muito legal, né? Tinha umas bandas que a gente se identificava mais, né? Eram quais, E, na época? ixi, cara, Aline Barros, Fernanda Brum, né? É, eu tô tentando lembrar o nome da banda aqui, que eu vou tentar lembrar Novo o nome. Som? Não, O que a Novo gente Som sempre, teria quando a uma gente se pegada encontrava, parecida. que a gente tocava junto, a gente fazia muita bagunça, muitas horas, a gente cantava muito. No primeiro som do céu, primeiro som do céu que nós fomos, acho que eu vi o João Alexandre falando, né, sobre o som do céu. Isso. É, aliás, assim, o som do céu pra gente foi bem marcante pra gente entrar no mercado capixaba, né? E como vai muita Hum, gente do Espírito Santo, foi onde a sim. gente teve o primeiro contato com o pessoal do Espírito Santo. E lá nós conhecemos, a primeira vez que nós fomos, ou a primeira, foi a segunda, agora não vou lembrar, nós conhecemos uma banda do sul chamada Vrarros. Cara, essa banda foi fantástica. A gente dormiu no mesmo quarto, então a gente fazia as músicas junto. Eles gostavam muito de fazer vocal, então a gente fazia vocal junto. A gente preparou uma música lá para cantar junto um dia lá e tal. Então, assim, onde a gente ia, a gente tinha algumas bandas que se identificavam muito com a gente. Banda e Voz. A Banda e Banda e Voz do Voz Natan. do Natan, exatamente. Banda e Voz, cara, onde a gente se encontrava, bicho, bicho, era uma farra só. Era muita farra, porque a galera carioca, né, tal, não sei o quê, a gente também, cara, a gente fazia muita bagunça, era muita zoação. A gente chegou a tocar algumas vezes juntos no show que tinha em Belo Horizonte, que eu não vou lembrar o nome do evento agora, mas era um show que juntava essa galera toda, inclusive a gente tocou com Catedral lá também. Então, eu me lembro que nesse dia, a gente foi pro hotel, cara, a gente foi chamado a atenção lá no saguão, porque a gente fazendo vocal e cantando alto pra caramba, e a galera reclamando que a gente tava fazendo zoada, que já era tarde e tal, Nossa. dando mau testemunho, né? Mas, mas, assim, uma relação muito legal, cara, muito legal. Tinha os mais Estrelinhas. complicadinhos e mais estrelinhos e tal, que não é conveniente falar, mas assim, Vamos mas citar só as coisas boas, os bons nomes. né, pois é. Mas assim, mas no geral, a gente sempre teve uma relação muito legal, sempre foi muito legal, bacana. Vocês tocaram no Jesus Vida Verão também? Ixi, Jesus Vida Verão, a gente, se não me engano, não, nós não tocamos no primeiro. Nós tocamos a partir do segundo, durante vários anos. Eu não vou saber agora te falar aqui quantos anos seguidos nós tocamos. A primeira vez que a gente tocou no Jesus Vida Verão, cara, era um palco bem pequenininho. E os caras montaram a iluminação antigamente, né, aquele canhãozão, né, com aquela luz de 1.000 watts. Rapaz, e montaram um negócio e ainda o vento bateu e eram uns vergalhões e o vergalhão desceu. Caiu Uau! e o negócio que já estava perto ficou quase na cabeça da gente. Então a gente estava derretendo, bicho, no verão de Vitória, a gente derretendo debaixo daquele palco e tal, não sei o quê. Aí já tinha bastante gente, né? Para quem não E conhece, o Jesus Vida Verão, ele foi tomando uma proporção
sim, assim, gigantesca, um dos maiores eventos de música, não só música cristã, né, no Brasil. Claro que tem o fator de ser no Espírito Santo e ser cristão, não divulgam muito, mas se eu não me engano, a Aline Barros gravou um ao vivo lá e o Fernandinho. sim. Os Eu dois acho que gravaram. como é que é o nome da Ana Paula Valadão? O Diante do Trono. O, não, o irmão dela, como é que é O o André André. também. O É, André o André Valadão gravou Valadão lá. também gravou lá. Inclusive, no início dos anos 2000, quase deu certo para o Marcos Witt gravar no Jesus Vida Verão. Foi um negócio assim que chegou muito É, perto e não veio, né? Até vi aqui, Yutinho, que vocês abriram um show do Ronquenol em Brasília, é isso mesmo? Ron Kenoly, a gente abriu pro Não sei se foi Petra, Brasília, mas. a gente abriu Uau! pro Petra em Belo Horizonte. No Rio, acabou, a gente ia abrir em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Só que, lá no Sambódromo, só que quando chegamos no Rio, cara, teve um problema de energia muito sério lá e atrasou demais o evento, aí eles cortaram todas as bandas que iam abrir o show, aí tocou só Petra, né? Ron Kenoly, cara, não tô lembrado, cara, disso, de verdade, não tô lembrado. Se a gente Tá, abriu um comentaram show com aqui, eles. assim, Ronquenol foi no início dos anos 2000. Rapaz, Elias. Ih, rapaz, então tu tá sabendo melhor, tá lembrando melhor do que eu. Sem problema, né? Faz parte. O Ronquenol veio algumas vezes aqui no Brasil, né? Então, já perguntaram, você já abordou ainda agora, né? Falando aí que o Raízes deu um tempo. Como é que é a relação da banda hoje? Como é que alguém tá só na música? Vocês se apresentam só? Como é que tá hoje? Assim, quem sempre viveu da música mesmo foi Edilene, né? Ele dava aula, né, e tudo. E Edilene é um cara que hoje em dia é o maior músico, né, da banda, né? Porque ele já se formou não sei quantas vezes, o cara não sai da escola de música e nem da UNB. Tô brincando, acho que ele não tem mais nada para fazer lá não. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer de música, ele já fez de tudo quanto é lugar. Então, assim, ele é o cara que tem a melhor formação hoje musical, assim, membro da banda, é ele, né? A gente mora tudo no mesmo lugar, né? Todo mundo mora aqui em Águas Claras, bem pertinho de Taguatinga. Então, assim, o Gleidson, ele mora no meu prédio, né? Ele mora no 12º, eu moro no segundo. Então, a gente de vez em quando sobe, ei, tá chegando aí, vou lá na casa dele. Então a gente se encontra lá embaixo, a gente sai. Então a gente mora perto, né? Esse morar perto às vezes é complicado, né? Porque às vezes tu mora longe, tu vê mais o cara que mora longe do que o cara que mora Do perto. que pode? Mas a gente, de vez em quando, a gente se reúne, almoça junto, janta junto, a gente vai na casa um do outro. Então, assim, a gente, graças a Deus, não foi uma banda que parou por inimizade, por... Nós paramos, cara, porque, assim, o que acontece? A banda começou a não poder mais viajar mais, Uhum. né? Por causa de trabalho. Porque, como eu te falei, a banda não vivia de música, todo mundo tinha seus empregos, né? Então tem policial, tem militar, tem funcionário público. Então, assim, isso começou a ficar muito apertado e a banda começou a diminuir a agenda. E a gente começou a se ocupar com as nossas coisas, já que não tem agenda da banda, eu comecei a ser convidado para pregar fora, para ministrar louvor fora, porque essa é uma parte também que eu faço na igreja, que eu sou responsável pelo louvor da igreja. Então, Qual assim, que é a isso é sua uma igreja? igreja de Nova Vida. Nova Vida, certo. Então, assim, aí a banda foi começando, os nossos compromissos particulares começaram a tomar espaço na agenda da banda. Aí pintava um convite, pô, já fechei, fazer um workshop não sei aonde, eu tô pregando não sei aonde, eu tô viajando, eu tô... E isso foi só piorando, entendeu? Até que o baterista da banda, que o Moisés saiu, uns 5, 6 anos antes da banda parar, entrou meu filho. Aí meu filho ficou desempregado, precisando trabalhar, e começou a tocar numa banda que tocava em casamentos, que está tocando até hoje, né? Toca em casamentos, em eventos, né? E essas coisas aconteciam exatamente no fim de semana. Então aí, pô, a gente vai ter que arrumar um outro baterista agora, cara. O bichinho já tá velho demais para fazer isso aqui, cara. Aí já tava todo mundo assim meio... E a gente fazia as coisas meio que lembrando que a gente ensaiava, sabe?
E eu falei, não, cara, vamos parar, pelo menos por enquanto a gente não está passando vergonha, vamos parar por aqui, entendeu? E a hora que Deus mudar alguma coisa, a gente volta e tal. E aí a gente deu esse tempo e o tempo está até hoje. Mas assim, somos Entendi. todos amigos, a gente se fala, a gente tem um grupo, né? Inclusive nós estamos fazendo agora aqui estamos fazendo uma gravação da música Estrelas, cada um na sua casa, aquele estilo que a galera está fazendo Oba! agora aqui no, né? Então assim, Sim, o André já gravou a base, né? O Andrax já fez o solo dele. Aí eu tô devendo cantar a base, né? Para eles fazerem vocal. Então assim, breve aí, me nós vamos avisa que ter eu o. compartilho Pois é, aqui. pode crer que Ah, por favor. a gente vai divulgar isso aí, a gente fazer essa brincadeira aí. Não vai ser a banda tocando, né? Vai ser Entendi. teclado, talvez violão, sax e tal, mas vai dar pra matar a saudade um pouquinho aí de Miltinho, cantar. que eu quero te agradecer muito. Tem um pessoal que vai entrando no decorrer da live, o Instagram ele derruba, dá uma hora ele derruba. Já já vai Uhum. aparecer aqui o aviso de encerrando a live. Então, antes, né, de que isso aconteça, eu quero agradecer a você Pô, valeu. por esse privilégio de poder ouvir um pouco da história. Vocês que entraram através do perfil do Yutinho, curtam também aí o História da Música, porque eu estou sempre trazendo pessoas, principalmente nessa fase, para relembrar. E o bacana é que todo mundo que eu trago assim fica aquela coisa. Vamos ter que fazer mais. Tem mais história para Ixi, conversar. rapaz, bota história nisso, cara, bota Bota história. história nisso, né? Então eu vou pedir para encerrar com você cantando. Escolhe uma agora aí do repertório para você fazer. Se a live cair, tá registrado, eu vou subir no Facebook também, tá bom? E a gente vai marcar outras conversas. Beleza? Ok, deixa eu ver o que eu posso cantar aqui. Tá. Eu também quero agradecer o privilégio de estar aqui, né? E agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da nossa história. Foi muito legal estar com vocês. Tem um monte de gente perguntando um monte de coisa aqui. Pois é, Depois, se gente. você quiser saber, Vamos conseguir. entra lá no meu Instagram lá e também pode fazer que eu respondo lá de boa. Aonde vou? Não sei se é seguro, se devo parar. Preciso de algo melhor. Sou fraco, eu sei. Tropeço a todo instante, talvez não seja o que devo ser. E sinto que escondo a minha solidão, mas não posso sempre viver sem direção. Encontrar o caminho que me leve a ser feliz. Encontrar o caminho que me leve a ser feliz. Mas teu amor é bem maior do que o meu tropeçar. Me ajuda se estou pra cair. Só você me dá a coragem pra continuar. Me ensina o caminho a seguir. E sinto que escondo a minha solidão, mas não posso sempre viver sem direção.